falar novamente. Então, como foi especificado antes, essa segunda parte ela é opcional, né? Ela é interessante, ela vai ajudar vocês a fazerem muito mais rápido, mas não é condição para seguir adiante, né? Tá naquela parte que eu disse que é para tirar estrelinha, para se sair melhor, mas não vai ser, quem não fizer vai ser prejudicado no sentido que vai ter menos facilidade, mas não vai ser impossibilitado de acompanhar o conteúdo da terceira parte. Tá? Basicamente, por que não vai ser impossibilitado? Antes da gente passar para os exemplos, vamos lembrar bem o que a gente viu, né? A gente viu que uma fórmula é uma tautologia se ela recebe V em toda a valoração booleana. Como é que a gente provava, né, que era uma tautologia? Fazendo a tabela de verdade e mostrando que ela recebia V em todas as possíveis distribuições de V e F para as letras sentenciais, porque nós testávamos todas. Mas o que é importante a gente observar? Como é que a gente provava que não é uma tautologia? Para provar que não é uma tautologia, o que eu tinha que acontecer? Eu tinha que encontrar uma valoração booleana que desse F para a fórmula. Se eu conseguisse uma linha da tabela que desse F para a fórmula, é porque a valoração booleana expressa por aquela linha falsificava a fórmula e, portanto, ela não era uma tautologia. De maneira análoga, como é que eu provava que era uma contradição proposicional? Fazendo a tabela, né, e mostrando que ela recebia F em toda a valoração booleana. Se ela recebe F em toda a valoração booleana, se ela recebe F em toda a linha da tabela, como cada linha da tabela corresponde a uma valoração booleana e a tabela tem todas as valorações booleanas, né, eu com isso mostrava que ela jamais recebia V em nenhuma valoração booleana e provava que ela era uma contradição proposicional. Como é que eu provava que ela não era uma contradição? Encontrando uma valoração booleana que desse V. Como é que eu encontrava uma valoração booleana que desse V? Eu encontrava uma valoração booleana que desse V fazendo a tabela, encontrando uma linha da tabela que desse V. Se eu encontrasse uma linha da tabela que desse V, aquela linha da tabela apresentava uma valoração booleana, uma valoração booleana que dava V para a fórmula e, portanto, provava que a fórmula não era uma contradição porque tinha uma valoração booleana que dava V. Se a gente tem isso em mente, a gente pode fazer os exercícios de maneira um pouquinho diferente. A gente pode fazer o seguinte, digamos, eu quero ver se essa fórmula é uma tautologia. Quero ver se ela recebe V em toda a valoração booleana. Bom, para ser tautologia, tem que receber V em toda a valoração booleana. E para provar que é tautologia, eu tenho que mostrar que é V em toda a valoração booleana. Só que para provar, para ver que não é tautologia, basta eu conseguir dar um F. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar dar F para essa fórmula, tá? Bom, o que é importante? Que vocês já estejam suficientemente treinados em reconhecer a estrutura da fórmula e percebam, por exemplo, aqui, que essa implicação é o conectivo principal, tá? Se não, vocês parem, façam a árvore e vejam, né, qual é o conectivo principal. Isso vocês precisam tanto para esse procedimento alternativo quanto para fazer a tabela. Mas vamos então tentar dar F para essa fórmula. Né? Para dar F, eu preciso, na hora de calcular o valor desse conectivo aqui, da F. E agora vocês já devem estar com as tabelas de cada conectivo bem na cabeça. Para uma implicação ser falsa, o que tem que acontecer? O antecedente tem que ser V e o consequente tem que ser F. Bom, o conectivo principal do meu antecedente é esse daqui. Então, para falsificar essa fórmula, eu tenho que dar V para o antecedente, que é esse conectivo principal aqui, e eu tenho que dar F para o consequente, cujo conectivo principal é esse. Vamos ver agora se eu consigo dar V para cá e se eu consigo dar F para cá. Se eu conseguir isso, eu vou ter conseguido dar F para o meio e, portanto, eu vou ter
conseguido uma valoração booleana que dá f para essa fórmula como um todo. Bom, para que o meu consequente seja f, eu vejo que é fácil, basta que um dos dois seja f. A gente vai testando, vamos ver o que acontece. Vamos tentar dar f para o a. Se eu der f para o a, o meu consequente vai ser f, tudo bem. Vamos ver o que acontece com o meu antecedente. Bom, se eu der f para o a, ora, a implicação, quando o antecedente é f, né, a implicação recebe v. Então eu vejo que eu acho que eu consegui. E agora a gente faz com mais calma, né? Vamos ver o que acontece. Vamos ver, então, vamos ver o que está aparecendo. Está aparecendo que quando para o a eu atribuo f, a fórmula já dá falsa. Está parecendo que deu isso. Vamos testar para ter certeza. Vamos apagar aqui isso aqui e vamos calcular com calma. E se for o caso, vocês podem inclusive fazer a tabela, mas aí vocês já basta se a gente acertou, vai bastar testar uma linha onde o a é f. Vamos ver o que acontece quando o a... Vamos então testar se quando eu atribuo f para o a fórmula de fato recebe f. E, portanto, não é uma, vou ter provado que não é uma tautologia. Então, o que acontece? Eu dou f aqui e f aqui. Vamos ver o que acontece. O que eu tenho aqui no meu antecedente? Eu tenho uma implicação. A gente já sabe que quando o antecedente é falso, a implicação é verdadeira. O que eu tenho aqui no meu consequente? Eu tenho uma conjunção. Mas a gente sabe que a conjunção, quando um deles é falso, recebe falso. Bom, mas então eu tenho, quando a é f, v aqui e f aqui, na implicação, o conectivo principal vai dar falso. Bom, isso me permitiu, de maneira muito fácil, sem fazer a tabela, encontrar uma valoração booleana que dê falso para a fórmula. Qual valoração booleana? Qualquer uma que dê falso para o a. Esse foi um exemplo que nem sempre vai ser tão fácil, né? Mas se vocês encontrarem uma valoração booleana, né, vocês já provaram que ela que não é uma tautologia. E vocês já têm uma justificativa, né? Vocês podem dizer, bom, a fórmula em questão não é uma tautologia, pois ela recebe f em pelo menos uma valoração booleana, a saber, qualquer valoração booleana que atribui f para o a. E aí vocês não precisam fazer a tabela, vocês já sabem que não é uma tautologia. Vamos ver agora o que acontece se for para ver se essa fórmula é ou não uma contradição. A gente tem que lembrar, então, que uma fórmula é uma contradição se ela recebe f em toda valoração booleana. Portanto, para testar se é uma contradição ou não, o que a gente tem que fazer agora é o inverso da tautologia. A gente tem que tentar dar v, a gente tem que tentar verificar. Se a gente conseguir verificar, a gente já provou que não é uma contradição. Então, agora o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tentar dar v aqui. Agora a situação já não é mais tão fácil, por quê? Porque para dar v aqui, eu tenho várias possibilidades, né? Ou eu atribuo f aqui, ou v para o consequente. Qualquer uma delas vai verificar. Vamos, então, tentar ver se eu consigo dar v para o consequente, por exemplo. Eu vejo que não é difícil, né? Basta eu dar v para o a e para o b, e pronto, não tem um problema, consegui. Bom, então, eu consigo facilmente provar que isso não é uma contradição. Por quê? Porque eu encontrei uma valoração booleana que atribui v para essa fórmula. Qual valoração booleana? Aquela, qualquer uma, que atribua para o a o v e para o b o v. Bom, agora eu não preciso fazer a tabela de verdade, eu já sei que não é uma tautologia, porque numa valoração, a gente viu qualquer valoração booleana que atribua f para o a vai dar falso para a fórmula, portanto ela não é uma tautologia, e eu já sei que não é uma contradição, porque qualquer valoração booleana que atribua v para o a e v para o b vai dar v para a fórmula, portanto ela não é uma contradição. Tá? Vamos ver mais exemplos? Vamos ver então agora mais um exemplo, né? Vamos tentar
essa aqui. Quero ver se é ou não uma tautologia. Né? Então, eu vou tentar falsificar. Se eu conseguir falsificar, eu encontrei uma valoração booleana que ela recebe F, e aí eu já sei que não é uma tautologia. Se eu não conseguir, bom, aí vamos ver o que a gente faz. Mas vamos tentar dar F aqui. Para dar F aqui, né, o que tem que acontecer? Para uma implicação CF, a gente já sabe que o antecedente tem que ser V e o consequente F. Bom, mas para o consequente CF, como o consequente é uma disjunção, eu já sei que o único jeito de uma disjunção receber F é se os dois forem F, né? Bom, vamos ver se dando F para o A e dando F para o B, eu consigo verificar o antecedente, porque, lembrem, para a implicação ser falsa, além do consequente CF, o antecedente tem que ser V. Bom, se o B é F aqui, e o A é F, bom, aí o não A vai dar V, mas V com F na implicação não tem como dar V. Então, eu não consigo, não adianta, eu não vou conseguir encontrar uma interpretação que falsifique essa fórmula, tá? E, portanto, ela é uma tautologia. A questão é como é que eu provo, né? Porque simplesmente dizer, não encontrei uma valoração booleana que falsifique a sentença, não é uma prova. O que vocês podem fazer? Duas alternativas. Uma alternativa é fazer a tabela de verdade, né? Quer dizer, no exemplo anterior, a gente encontrou uma valoração booleana que falsificava. Aí eu podia simplesmente exibir a valoração booleana e não precisava fazer a tabela. Se eu não encontro, seja por dificuldade minha, seja porque é uma tautologia, eu posso fazer a tabela e isso vai ser uma prova de que é verdadeira em toda a valoração booleana, tá? No entanto, né, a gente pode reproduzir esse raciocínio que eu fiz aqui com vocês, né? Só que isso é sempre um pouco mais, por isso que eu disse, do jeito que a gente está vendo aqui, não é um algoritmo, não é uma receita de bolo certa. Vocês teriam que fazer alguma coisa mais ou menos do seguinte modo, né? Dizendo alguma coisa para que... Agora sim eu vou apanhar. Φ, digamos que essa seja a fórmula, seja F em uma valoração booleana, é necessário que o antecedente, tá? Eu estou abreviando, vocês teriam que escrever especialmente com letra mais bonita, senão eu não leria nada, seja V e o consequente F. E aí vocês teriam que continuar escrevendo. Bom, para que o consequente seja F, seria necessário que tanto A quanto B fossem F, mas se tanto A quanto B são F, é impossível verificar o antecedente, tá? Eu não vou escrever tudo aqui, mas vocês teriam que escrever justificativas desse tipo, tá? Ou então façam a tabela. Vocês vão ter na grade de correção, vocês têm justificativas desse tipo para ver como é que se escreve. Mas é muito importante que quem quiser fazer desse jeito, ao invés de fazer a tabela, fazer uma justificativa, tá? Que peçam, seja para um monitor, seja para eu, ler as justificativas de vocês, destaquem, quero saber se a minha justificativa está correta. Tragam isso nas aulas síncronas para solução de dúvidas, para eu ver se a maneira como vocês estão justificando está adequada ou não. E em caso de dúvida, façam a tabela. Vamos fazer um último exemplo, tá? Vamos ver se essa aqui é uma tautologia, contradição ou nenhuma das duas, tá? Vamos primeiro ver se é uma tautologia. Vamos tentar dar F para ela, tá? Bom, para dar F para ela, eu tenho duas alternativas, né? Como ela é uma conjunção, basta que um dos lados seja falso. Então, ou eu consigo dar F aqui, ou eu consigo dar F aqui. Se eu conseguir qualquer uma das coisas, eu já encontrei uma valoração booleana que falsifica e mostrei que não é uma tautologia. Bom, para aqui dar por exemplo, para esse lado aqui dar falso, basta que o A e o C tenham
valores de verdade diferentes. Bom, então de fato parece bem fácil. Da F, se eu pegar uma valoração booleana que dá, por exemplo, para o A o V e eu der para o C o F, o que vai acontecer? Eu vou ter V e F, esse aqui vai dar F. Bom, se aqui dá F, a fórmula como um todo é F. Em caso de dúvida, pode fazer a tabela. Então, eu mostrei que ela não é uma tautologia, que existe uma valoração booleana que atribui F para essa fórmula. Portanto, eu já sei que não é uma tautologia. Como é que eu provo que não é uma tautologia? Eu provo que não é uma tautologia dizendo, olha, na valoração booleana que atribui V, em qualquer valoração booleana que atribui V para o A e F para o C, ela recebe F. Então, não é uma tautologia, tá? Bom, só que agora eu preciso ainda testar se ela é uma contradição ou não. O exemplo anterior, que a gente estava vendo antes, que a gente viu que era uma tautologia, eu nem me preocupei em testar se era contradição. Porque, trivialmente, se ela é verdadeira em toda valoração booleana, não pode ser falsa em toda valoração booleana. Agora, a gente encontrou uma fórmula que não é uma tautologia, ela é falsa em nenhuma valoração booleana. Ela recebe F nessa valoração, por exemplo, qualquer uma que atribua V para o A e F para o C. Mas pode ser que tenha outras valorações booleanas que deem V para a fórmula, ou pode ser que nenhuma dê V para a fórmula. Então, eu tenho que testar ainda se é ou não uma contradição. Para testar se é ou não uma contradição, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai, ao contrário do que a gente fez antes, a gente vai tentar atribuir V para a fórmula como um todo. Bom, para atribuir V para uma conjunção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atribuir V para os dois lados, tá? Para atribuir V para a minha biimplicação, é fácil, né? Basta que eu tenha o A e o C verdadeiros, ou que eu tenha ambos falsos, né? Pela tabela de verdade para biimplicação, a fórmula vai receber verdadeiro se os dois lados tiverem o mesmo valor de verdade. Mas vamos ver o que acontece para esse outro lado da verdadeiro. Para esse outro lado da verdadeiro, como aqui eu tenho novamente uma conjunção, eu tenho que dar, o único jeito de dar verdadeiro aqui é eu dar verdadeiro para os dois lados. É eu dar verdadeiro aqui e eu dar verdadeiro aqui. Mas para dar verdadeiro para o não A, eu tenho que dar falso para o A. Então, dessa banda aqui, eu já sei que para a fórmula receber verdadeiro, o A tem que ser F e o C tem que ser V. Daí eu consigo dar verdadeiro aqui. Só que, se eu fizer isso, eu não tenho como conseguir dar verdadeiro para esse outro lado aqui. Porque nesse outro lado a gente viu que para ele dar verdadeiro, os dois tinham que ter o mesmo valor de verdade. Mas se os dois têm o mesmo valor de verdade, eu não consigo dar verdadeiro para esse lado aqui. Então, essa fórmula é uma contradição. Lembrando mais uma vez, como é que eu provo que é uma contradição? Não adianta dizer não conseguir encontrar uma valoração booleana que verifica a fórmula. Vocês têm que provar que é impossível ter uma valoração booleana que verifica a fórmula. Bom, mas isso, como é que a gente faz isso? Ou faz a tabela, e aí mostra que em qualquer valoração booleana vai dar F. Por quê? Porque deu F em todas as linhas da tabela. Ou vocês têm que explicar esse raciocínio como eu fiz aqui, tá? E eu insisto, então, se vocês quiserem usar esse procedimento de justificar que é impossível dar V, treinem, escrever e me perguntem se vocês estão fazendo certo. Ok? Bom, seja por esse procedimento alternativo, seja pela tabela de verdade, né, vocês conseguem resolver fazer os exercícios
de ver se é tautologia, contradição ou nenhum dos dois casos. Se vocês quiserem treinar mais esse procedimento alternativo, então vocês têm essa leitura no material de apoio, mais desenvolvido inclusive do que a minha explicação aqui, e esses exercícios 7 a 9 que são opcionais, tá? E em seguida a gente vai ver o restante a terceira parte da nossa aula, que é a parte mais interessante. Então, até daqui a pouco.